Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, a palavra de hoje diz assim: surpreendendo Jesus. De que maneira você tem surpreendido o Senhor Jesus? Porque quando o pastor passou essa mensagem, foi surpreendendo o Senhor Jesus. Será que eu tenho surpreendido ele de uma maneira legal? De uma maneira boa? Ou talvez eu tenha surpreendido ele assim de uma maneira diferente, triste, talvez entristecendo o coração dele. Como é que você tem chamado a atenção de Deus? É uma palavra muito forte assim, sabe? E bênção. Então assim, a palavra vai estar lá em Marcos, no capítulo 2, lá no versículo 1, do 1 ao 12. Pedi para o irmão deixar preparado ali já. Então vai falar sobre o paralítico de Cafarnaum. E vai ser tremenda essa palavra aqui, porque Deus, Ele deixou algo assim muito especial para a gente aqui essa noite, a respeito dessa palavra, né? Sobre o paralítico, sobre aqueles 4 que levaram o paralítico até Jesus para ser perdoado os pecados, para ser curado daquela enfermidade. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos tentado ser parecidos como essas pessoas lá, com aqueles 4 que levou o paralítico, né? Subiu no telhado da casa, abriu o telhado e levou aquele homem à presença de Deus. Será que nós teremos surpreendido o Senhor Jesus, trazendo pessoas aqui para a casa de Deus? Lá para a célula, lá para a casa de paz? Quando a gente fala surpreender o Senhor Jesus, é fazendo isso, amado. Então vamos ser bem práticos, bem rápido. Sim, mas vamos deixar o Espírito Santo falar também, né? Então lá no versículo 1 do capítulo 2 assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Eu vejo assim que Cafarnaum era tipo um quartel para o Senhor Jesus ali, né? Então estava num lugar muito estratégico ali. Então, logo aquela multidão, sabendo que ele estava em casa, né? E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta eles cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Amados, é muito forte. Veja assim que quando aqueles 4 lá traziam aquele paralítico na cama, né? Imagina-se uma cena, né? 4 homens carregando um homem lá em cima da cama, paralítico, e vendo aquela multidão, né? Aquele tumulto de pessoas, eles deviam ter olhado aquilo ali e imaginado assim: não, nós vamos desistir, porque são muitos, nós não vamos conseguir chegar até Jesus, nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. E muitas vezes, amados, nós nos deparamos com esse tipo de dificuldade. Eu estava aqui de manhã e estava falando ali, e eu citei o Mauro. A gente abriu uma casa de paz lá em Araucária, né, num lugar bem distante lá, mas muito benção. E quando a gente marcou de fazer a reunião lá com o pessoal lá, para ir lá falar com eles, falar sobre a respeito da casa de paz, o irmão ligou para o Mauro lá, que ele é um discípulo do Mauro, e ele falou assim: não venham hoje, que está tendo um tiroteio aqui, é muito perigoso. Entrou um bandido na vila aí, está pipocando bala para tudo quanto é lado. Então assim, o inimigo ele começa a colocar situações para a gente desistir, entendeu? E daí, meus amados, eu falei assim: não, vamos ser prudentes, né? Eu falei com o Mauro, vamos deixar para a semana que vem. Aí quando foi agora, semana passada, deu uma chuva tão forte lá, meus amados, que eu fui de carro até na casa do Mauro. E daí o menino falou assim: não, vocês não conseguem chegar de carro aqui, tem que vir com um carro maior. Eu Mauro, não, vamos de caminhonete. Vamos lá, que daí não, é mais difícil. E mesmo assim, meus amados, uma caminhonete 4x4 lá, foi difícil chegar até o lugar. Mas depois que nós chegamos ali, foi tremendo, meus amados. A glória de Deus estava naquele lugar assim, sabe? As pessoas estavam sedentas, querendo Jesus, querendo o Espírito Santo. E muitas vezes, por circunstâncias assim, nós desistimos de levar essas pessoas até Jesus, né? Talvez assim, hoje está muito frio, aconteceu no dia do tiroteio lá, a gente tem que ser prudente, né? Porque assim, meu Deus, não vamos lá, né? De repente a gente está lá, acontece uma situação desagradável, mas depois você não aceito mais. Nós vamos lá abrir essa casa de paz, em nome de Jesus. Nós vamos romper. E muitas das vezes, meus amados, nós, por situações tão pequenas, imagine se nós tivéssemos que carregar um paralítico no colo,
subir no telhado de uma casa, abrir o telhado e descer aquele homem diante de Jesus? Será que nós estaríamos dispostos a fazer isso? Imagina a situação. Aí eu pergunto assim: nós temos surpreendido Jesus de que maneira? Será que nós temos chamado a atenção de Deus? Mas de que maneira? Porque muitas vezes você pode dizer assim: não, eu chamo a atenção de Deus, mas através do que, meus amados? Você pode ter certeza que você vai chamar a atenção de Deus também através dos seus pecados, porque isso vai entristecer o coração dele. Mas o maravilhoso é chamar a atenção de Deus aqui na casa de Deus, adorando a Ele, glorificando a Ele, as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. É gostoso chamar a atenção, surpreender o Senhor Jesus, dizer assim: não, Senhor, eu vou lá hoje, não importa se estiver frio, chovendo, eu vou chegar de barco lá, eu não sei o que vai acontecer, Senhor, mas eu vou lá hoje, porque eu preciso falar do Teu amor para aquelas pessoas. E muitas vezes, meus amados, o inimigo vai colocar situações assim horríveis para que nós não viemos fazer isso. Talvez dentro da casa, uma discussão com o esposo, né? Uma discussão com os filhos, não sei, uma situação assim para nós não conseguirmos levar, talvez, vamos abrir um aspas aqui, esse paralítico lá para Jesus, ou essa pessoa doente, essa pessoa que está com uma ferida na alma, essa pessoa que está passando por uma dificuldade. E diz assim no 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Então assim, amados, aqui nesse versículo fala assim: como que você fala assim hoje, o pastor fala contigo assim, fala assim: irmão, você vai abrir uma casa de paz lá, tá? Como que você faz, né? Como que você monta essa estratégia? Você chega e simplesmente vai lá e você: hoje eu vou abrir a casa de paz lá, hoje eu vou lá hoje eu vou na célula, hoje eu vou no culto. Você tem que colocar essas coisas na presença de Deus. Talvez quando você tem esse desejo no coração, e quando você pronuncia isso, você declara isso: eu tenho um desejo de abrir uma célula, eu tenho um desejo de ser um líder na casa de Deus, eu tenho um desejo de servir lá na casa do Pai. Mas se você antes, meu amado, não orar a Deus, não colocar isso na presença dEle, para Ele te dar uma estratégia, para Ele te dar um direcionamento a respeito disso, talvez você não consiga andar assim, talvez meio metro, e você já vai cair. Porque eu vejo que aqueles homens ali, Deus deu estratégia para eles. Eles podiam simplesmente desistir de toda aquela situação: não vamos levar esse homem até o Senhor Jesus, porque hoje não é o dia do milagre dele, nós não vamos conseguir vencer essa multidão, nós não vamos conseguir se aproximar dele. Mas não, eles tiveram fé: Senhor, eu creio, nós vamos conseguir, vamos ter fé. Ah, mas é difícil levantar esse homem, como que nós vamos levantar esse homem aqui no telhado? Não interessa, amado, quando Deus é contigo, Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai fazer você fazer de um jeito que você nem imaginava. Então a palavra aqui hoje é ter fé, oração, orar a Deus: Senhor Deus, me dá uma estratégia, como que eu vou romper essas dificuldades, como que eu vou romper, né, essa barreira que o inimigo está se levantando, através de um familiar, através talvez estragou o carro, eu não sei o que aconteceu, impedindo que nós viemos levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão necessitadas. E eu falo assim para vocês, amados, que a casa de paz é algo tão forte, algo tão tremendo, e o inimigo fica tão furioso com isso, porque nós vamos levar a palavra de Deus àquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, que estão lá ainda cativos, que estão ainda lá nas garras de Satanás, vivendo numa miséria, vivendo assim numa tristeza profunda espiritualmente. E o diabo não quer que através de nós, de nossas vidas, nós devemos levar alegria para aquelas pessoas, levar algo diferente, levar um milagre lá. Quem somos nós? Mas através de nossas vidas, meus amados, de nós chegarmos lá e colocar nossa fé em ação, porque aquele homem, aquele paralítico, por ele não conseguia fazer nada, mas aqueles 4 tiveram fé, né? Pela fé deles, aquele homem foi curado. Através deles, levou aquele homem até a presença do Senhor Jesus, e ali aconteceu o sobrenatural. Amém? E Jesus, vendo-lhes a fé desses, né?
E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas. Escribas, meus amados, eram os doutores da lei, pessoas que sabiam tudo, e é eles que escreviam, né? E já começaram a criticar, né? Então os escribas que arrazoavam ao seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Amados, a gente fala assim sobre situações climáticas, sobre um evento que está acontecendo no lugar lá, que nós não vamos conseguir, talvez, naquele dia fazer a célula, ou fazer a casa de paz, ou até mesmo de chegar aqui na casa de Deus. Talvez algo que vem pedir, talvez você, homem, de ir no encontro com Deus. E talvez não vai ser só suas lutas assim pessoais, você mesmo. Vão vir muitos de fora, as pessoas do mundo, com ideias mundanas para você desistir. Pessoa talvez que até conheça a palavra de Deus, né? Que vão até usar a palavra de Deus para poder contrariar certas situações, para poder desanimar você. Amados, e está cheio de pessoas. Eu peço até misericórdia por essas pessoas, porque às vezes a gente encontra, e é difícil assim, e a gente tem que só orar, não adianta a gente querer combater essas pessoas. Elas abrem, se você fala algo de Deus assim, que Deus falou com você, que o Espírito Santo falou com você, aí ele abre a palavra, mas não, está aqui, ele arruma algo assim para contrariar aquilo que Deus falou contigo. Amados, existe aqui a palavra de Deus aqui, ela é poderosíssima, entendeu? É um manual da nossa vida, de conduta, mas Deus, ele veio para quebrar os paradigmas. Talvez se você não precisa ser um conhecedor da palavra, meu querido, se você ler esse versículo que nós lemos aqui hoje, né, o primeiro versículo lá do capítulo 2 de Marcos, hoje Deus vai falar algo contigo. Se você ler amanhã, Deus vai falar diferente com você. E a palavra de Deus vai sempre se renovar, e vai levantar talvez algumas pessoas do mundo, alguns escribas lá, para poder criticar a sua ação. Talvez falar assim: não vale a pena você levar a palavra para aquele lá, que ele já está destruído, aquele já está esquecido, aquele não tem mais solução. Talvez esse escriba vai falar assim: não, aquele lá é uma prostituta, é um drogado, não vale a pena você perder o seu tempo com ele ou com ela. Mas eu digo para você, meus amados, Jesus veio para essas pessoas. Jesus quer que nós levamos o evangelho para essa pessoa. Imagina se o Senhor Jesus tivesse esse pensamento, como que ele ia conduzir, né? Ele levou uma palavra para aquela prostituta à beira daquele poço, e aquela mulher foi salva, ele perdoou os pecados dela. E nós temos que seguir esse exemplo. É isso que Deus quer de nós. É isso que a palavra diz aqui, que o tema dessa palavra diz assim: surpreendendo Jesus. Nós temos que surpreender o Senhor desta maneira, arregaçando as mangas e dizer assim: não, eu vou lá hoje, eu vou falar nem que eu chegue lá e fale assim para essa pessoa: Jesus te ama. Jesus te ama, meu querido. Jesus te ama. Ele morreu lá naquela cruz por mim e por você, e Ele quer te salvar. Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. E é isso que nós devemos fazer. É esse o objetivo de nós estarmos abrindo casa de paz, que talvez está difícil, talvez tenha enfrentado algumas situações, né, multidões, não sei, talvez tenha que subir um telhado, tem que destelhar, talvez tenha que pegar uma corda e descer o leito lá, descer a que essa pessoa tenha a presença de Deus. Mas Deus vai nos dar condição, sabe por quê? Porque nós estamos orando antes, e Ele vai nos dar estratégia. Parece tão difícil, mas quando Deus fala a maneira de como a gente vai conduzir, essa situação se torna fácil, meu querido. Porque Ele dá uma estratégia que ninguém pensou ainda. Ele dá assim um direcionamento que não passou para a mente de ninguém ainda, só na mente dele. E aí quando o Espírito Santo fala conosco, aí a gente fala assim: nossa, como que eu não pensei nisso antes? Estava tão fácil. Talvez o casal lá está à beira da separação, com a vida destruída e tal, mas... E aí quando você dobra o teu joelho, que o Espírito Santo fala contigo, meu Deus, que besteira, estava tão fácil de resolver, e eu jogando tudo para o alto.
Então, amados, assim, Jesus, né, vendo a fé daqueles homens, né, ele disse assim ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. E ali estavam sentados alguns escribas que arrazoavam, né, em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, porque saibeis que o Filho do Homem tem na terra poder. Olha que forte: o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Disse ao paralítico: e a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que maravilhoso, amados. E eu digo assim para vocês, que Deus, antes de operar o milagre na vida daquele homem, antes de curá-lo, Ele chegou ali e falou assim: perdoados estão os seus pecados. Amados, aqui está uma palavra-chave assim, no sentido assim, ó: nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós não estivermos com o nosso coração limpo, puro. Muitas vezes você vai dizer assim: mas eu tenho buscado a Deus, eu tenho me jogado diante do altar do Senhor, eu tenho chorado, derramado lágrimas ali, mas nada acontece na minha vida. Mas como que está teu coração, meu amado? Como que está a sua alma? Talvez você está com teu coração amargurado, cheio de angústia, cheio de mágoas, com a sua alma ferida. Você acha que Deus vai operar um milagre num vaso assim? E hoje de manhã nós oramos aqui e fizemos um apelo que antes de qualquer situação nós iríamos se dobrar diante do altar de Deus e pedir perdão. Senhor, primeiro eu peço perdão a Ti, né? E depois você vai assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me escreva uma nova história na minha vida, muda a minha história. Eu não sei qual a multidão que você está passando, está enfrentando, meus amados, mas o Senhor sabe. E Ele vai te dar uma estratégia de como você vai chegar lá, de como você vai chegar perto de Jesus, independente da multidão que tem. Se foi 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas, não interessa. E pode ser que Deus vai falar assim: não, suba no telhado, abre um buraco lá e desce lá que eu vou estar lá. Então assim, amados, nesse versículo eu digo assim para vocês, e digo para mim também: nós não vamos conseguir chamar a atenção de Deus, nós não vamos conseguir surpreender o Senhor Jesus, se o nosso coração estiver cheio de mágoas, cheio de falta de perdão, cheio de rancor, uma ferida na alma, não sei. A partir do momento que você chegar diante de Deus, no seu íntimo, lá com o Senhor, talvez no teu quarto, lá nas 3 da manhã, 2 da manhã, não sei, e você se quebrantar diante dele: Senhor, me perdoe, confessa os seus pecados a Ele. E você pode ter certeza que Deus vai mover o sobrenatural. Vai ser tremendo. Porque Ele quer habitar num vaso puro, limpo, meus amados. Então Ele falou assim para aquele paralítico: perdoados estão os seus pecados. Primeiro Ele perdoou os pecados, e depois Ele diz: toma o teu leito, levanta e vai para a tua casa. E Deus quer fazer a mesma coisa com nós. Primeiro nós temos que estar limpo, né? Perdoar, sermos perdoados, e depois Ele vai operar um milagre em nossas vidas. Amém? Então diz assim lá no 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. No 11: a ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Depois que você passar por tudo isso, meus amados, esse tipo de conduta, de você ser uma pessoa reta diante de Deus, de você ser uma pessoa de coração limpo, puro, uma pessoa de fé,
que não desiste na primeira, não deu certo agora, mas vou na segunda e vou na terceira. E lá na frente, Deus vai fazer que aquelas pessoas que te criticaram, com aqueles escribas lá, estão me entendendo? Que ficaram ali questionando dentro do seu coração alguma situação o qual você desenvolveu no reino de Deus sobre a estratégia do Espírito Santo. Deus vai fazer que aquela pessoa venha se render. Deus vai fazer que aquela pessoa venha enxergar algo diferente na sua vida. E os olhos delas também vão ser abertos para o mundo espiritual. E muito possivelmente você vai trazer essa pessoa para o reino de Deus. E grandes testemunhos nós vamos ver aqui diante do altar. Amém? Glória a Deus. Então diz assim: qual é a cena? A casa cheia, não tem por onde entrar com aquele homem. Pessoas por todos os lados. Então um dos quatro tem uma ideia brilhante, Vamos tirar as telhas e descer o paralítico. Que fé foi essa que surpreendeu Jesus? Então assim, meus amados, é assim que nós vamos surpreender Jesus. Com esse tipo de fé, com esse tipo de atitude. Semana passada o pastor falou assim: Marcos, tem como você vir com a tua esposa aqui, que é o próximo domingo agora, para dar uma aula de Apocalipse? Pastor, eu não sou professor, mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou estudar e vou fazer. Eu vou ler a palavra de Deus, vou ler ali as lições, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai me usar. Agora eu não posso dizer: não, pastor, eu acho que não vai dar certo, não vai funcionar. Amados, aí já desisti, aí é melhor você não fazer mesmo. É melhor você desistir. Mas você tem que ter fé, você tem que perseverar. Eu tinha uma dificuldade, amados, de estar aqui diante do altar, falar diante do altar. Eu tinha uma dificuldade gigante. Só que eu tive que romper isso, eu tive que passar por todas essas multidões e chegar até Jesus e falar: Senhor, me capacita, me ajuda, eu sou dependente de Ti. E é assim que nós temos que fazer, meu querido. Talvez você fale assim: não, pastor Marcos, mas eu não tenho capacidade de abrir uma casa de paz, ou de estar lá junto. Amados, o Senhor vai te capacitar. Ele vai dar a estratégia, de você subir ao telhado. Como você vai levantar essa pessoa até o telhado, não sei, é Ele que vai falar contigo, Dilson? É Ele que vai falar contigo. De que maneira você vai conduzir tudo isso? E você pode ter certeza que multidões chegarão àquele lugar através da vida de vocês, porque elas precisam de Jesus, como nós precisamos também. Amém? Então, uma fé dessa que o Senhor quer que o Senhor quer de nós, algo que dê um impulso no milagre que estamos esperando. Muitas vezes queremos algo, mas não temos atitude. Parece que o corpo está morto. Então assim, amados, se nós queremos um milagre em nossa vida, se nós queremos algo diferente para nós temos que ter uma atitude. Nós temos que arregaçar nossas mãos e dizer: eu vou vencer, eu vou fazer, porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Algumas semanas atrás a gente leu uma passagem aqui que falava sobre quando Jesus foi morto e crucificado e morto naquela cruz. E Pedro falou assim: eu vou voltar para o mar. Ele bateu a rede a noite inteira, gente, não pegou um peixe. Mas quando Jesus apareceu para eles lá, ele falou assim: lança a rede à direita do barco. Pegaram tantos peixes que não conseguiam erguer a rede, meus amados. Então isso prova que sem Deus, sem Jesus, nós não vamos a lugar nenhum. Nada vai acontecer. A casa de paz não vai acontecer. A cela não vai acontecer. Muitas coisas, talvez que você deseja, não vai acontecer, porque você não tem colocado Deus à frente dessas coisas em primeiro lugar. Talvez você não tenha consultado ao Espírito Santo a respeito disso. Muitas vezes, amado, você quer lá assim: não, pastor, estou orando lá porque eu almejo lá na minha empresa ter um cargo mais elevado. Eu quero crescer lá dentro, eu quero seguir carreira lá dentro, eu quero crescer naquele lugar. Mas de que maneira que você tem feito isso? Muitas vezes a empresa disponibiliza lá um curso, um treinamento, e você não faz. Ah, não, eu vou ter que vir no sábado fazer. Ah, não quero não. O ano passado, ou esse ano, não sei, mas teve um irmão aqui da igreja que ganhou uma viagem para o exterior, para a Inglaterra, se eu não me engano. Pelo bom exemplo. Hoje, até esses dias eu estava falando com um consultor de empresa. Muitas vezes nós temos ideia assim: eu sou um funcionário lá na empresa. Você não é um funcionário. Você é um colaborador. Funcionário é aquele que tem que varrer aqui, só varre aqui, joga a vassoura e vai embora. Agora, se é uma pessoa que coopera com a empresa, você vai mais além, meus amados.
Se você tem que, talvez, fazer o cafezinho, você vai fazer o cafezinho, lavar as xícaras. Talvez você é um cara de cobrança, não importa qual que seja o teu cargo, você vai fazer a tua parte de cobrança, ainda vai ajudar o outro irmão a fazer a parte de faturamento da empresa, porque você quer aprender. E Jesus, ele é a mesma coisa. O Senhor Jesus quer que nós viemos assim, surpreendê-lo, ele dessa maneira, meus amados. Talvez você é um simples líder de célula, mas o Senhor Jesus não quer que você fique parado só naquilo. O Senhor Jesus quer que você, além de ser um líder de célula, você levanta um casal lá e você vai acompanhar ele lá na casa de paz. Que você vai evangelizar, que você venha levar essas pessoas ao reino de Deus, aquelas que não conhecem o Senhor Jesus. É dessa maneira. Imagine que o pastor Maurício chegasse aqui, agora você é um pastor, pastor Marcos, e agora você é um pastor. Agora eu sou pastor, agora é o seguinte, só vou pregar a palavra de Deus ali quando for direcionada a mim e acabou. Agora já era. Só sou pastor ali e pronto. Não, amados. Vou dizer para vocês assim que o Senhor tem cobrado tantas coisas assim e tem mostrado tantas falhas minhas. Esses dias eu chorei de madrugada, Senhor, me perdoe, porque eu tenho que me esforçar mais. Eu tenho que me esforçar mais. Então, amados, então Deus quer que você tenha uma atitude, né? Não venha assim com aquela expressão de que você está derrotado, com aquela expressão que você, não vou vencer, não, deixa para lá, eu não. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Lá no passado eu era um cara assim. Eu tentava uma vez, 2 vezes, não dava certo, eu abandonava. E eu aprendi aqui na Igreja de Aliança com os pastores aqui, não, vai dar certo. Vai dar certo. Quando roubaram o meu carro algum tempo atrás, lá no condomínio, eu já dei por perdido. Falei, eu nem vou, só vou abrir um boletim de ocorrência lá para questão de multas, tal, essas coisas, mas estou por perdido. Quando eu liguei, isso aconteceu de madrugada, 3 horas da manhã. Quando eu liguei para o pastor, 8 horas da manhã, eu pensei que ele ia ficar com pena de mim, assim, que não, Marcão, Deus é contigo. Não, ele já me deu uma chinelada, gente, um puxão de orelha. Você tinha que ter me ligado 3 horas da manhã, meu querido. Nós tínhamos que pisar na cabeça do diabo naquele momento. De repente você ia conseguir teu carro já na sequência ali. Você não tinha que ter esperado 8 horas da manhã para me avisar, não. E ele fez uma oração ali, meu amado. Uma oração com uma fé assim, então, meu Deus, eu falei assim, será que um dia eu vou chegar perto disso? Uma fé revoltada com Satanás, com o inferno, com essas pessoas do mundo que são enviadas pelo diabo mesmo. E ele orou ali, e ele não repreendeu, ele não aceitava aquela situação. E não aceitava tal. Eu falei, então tá bom, Deus vai mover o sobrenatural. Amados, eu encontrei meu carro depois, lá na delegacia, nem a gasolina os caras gastaram no carro. O carro foi abandonado numa rua, não sei aonde, que nem me lembro mais. Os caras que dirigiram até lá, acho que eles viram um exército tão grande de anjos ali naquele momento, que acho que estão correndo até hoje. Estão assim, meu Deus, os caras ficaram loucos. O que é isso? E é isso que Deus quer de nós, uma atitude de fé. E eu vejo assim, Dilson, e agora nós vamos lá para frente com tudo, meu querido. Nós vamos com Jesus para aquele lugar lá, e se tiver bala, se tiver enchente, não interessa, nós vamos lá, e Deus vai à frente, Ele vai abrir o caminho para nós, e nós vamos subir o telhado, nós vamos abrir o telhado e colocar as pessoas na presença de Deus. Eu creio nisso, você crê? Vocês creem nisso, amados? Amém? E é isso que Deus quer de nós. Então assim, muitas vezes queremos algo, mas não temos atitude, parece que o corpo está morto. Se não buscarmos ao Senhor com todas as nossas forças, talvez o milagre demore mais um pouco. Olha só. Que a fé desses 4 possa nos inspirar para termos atitude, para provocar o milagre. É isso que Deus quer de nós. Amados, Deus, Ele sempre move algo na minha vida nos momentos mais difíceis que eu estou passando. Um dos momentos mais difíceis da minha vida financeiramente, Deus me deu uma casa. Eu não acreditava, eu não tinha dinheiro para aquilo. E esse ano, a minha empresa lá estava numa crise e tal, e um monte de situações assim para resolver. As vendas caíram e tal. Eu fui passado para trás por uma pessoa lá no outro estado, lá que eu tinha deixado confiado nela algumas coisas. Ela me passou para trás e fez dívidas em meu nome e tal. E assim, amados, bem difícil mesmo. E nesse ano Deus me deu um terreno. Eu falei, como que eu consegui comprar isso? Eu não sei, cara.
É sempre nos momentos mais difíceis que está lá aquela multidão, está lá aquela dificuldade de se aproximar. Aí Deus vem ali e opera. Por quê? Porque nós temos que persistir. Nós temos que avançar. Nós temos que acreditar que nós vamos vencer em Cristo Jesus. E que multidões vão se chegar. Amém? Então, quando levamos as pessoas para a casa de paz, ou para uma cela, é como abrir um telhado, para que essa pessoa venha a ser liberta. É isso. Para que elas sejam curadas. Desta forma agimos como esses 4 homens que não olharam para a multidão que estavam à porta. Imagine quantas pessoas estavam na casa onde Jesus estava. E ali, meu amado, aquela multidão, e não tinha microfone. Imagine só como é que era aquela situação. Muita gente falando, clamando, buscando, Mas assim, Jesus já sabia que aquilo ia acontecer através do ato de fé daqueles homens, porque o Senhor conhece os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então assim, milagres e maravilhas sempre estavam onde Jesus estava. O nome de Jesus já corria por todas as cidades. Quantos doentes estavam lá, E quantos curiosos também. Mas nada, quando aqueles 4 homens vieram, viram aquela cena, eles não desistiram, aquela multidão. Então aqueles homens vieram lá, viram aquela cena, assim, aquela multidão, aquele povo gigante ali. Não vou desistir. Logo acharam uma maneira de mover um milagre. Uma maneira de mover um milagre. Você pode ter certeza, meu irmão, que lá na casa de paz, talvez você vai ter uma experiência nesse, um exemplo. Talvez uma pessoa está lá já com uma enfermidade terminal, já desenganada pelos médicos, e já não se entregou totalmente. E você vai chegar ali na humildade, meus queridos, porque o Senhor Ele só opera na humildade. Ele só opera na simplicidade. Se você chegar lá e dizer assim, não, porque aqui eu sou o pastor, e é assim que... Não, gente. Você vai chegar na simplicidade. Você vai ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo vai trazer uma palavra. E Deus vai operar milagre naquele lugar, porque você vai chamar a atenção de Deus para aquela situação. E você vai ser como aqueles 4 que tiveram fé. Entendeu? Então quantos de nós desistiriam? Falariam, aquele doente, a casa está cheia demais, nem podemos ouvir a voz de Jesus. Além do que, não conseguimos nem segurá-lo no colo. Você não aguentaria ficar aqui por muito tempo. Quantos motivos para o pessimismo? E eles não desistiram. E o milagre nem era para eles, meu querido, era para aquele homem. Eu vejo assim que eles estavam assim, abrindo mão de tudo em questão de vida deles, assim, de situações ali deles, para poder levar a salvação para aquela pessoa, para aquele homem. E será que nós temos feito isso? Hoje de manhã eu falei assim que aqui, quantas vezes, amados, nós saímos de casa e passamos assim na rua ou algum lugar e está ali uma pessoa jogada na rua. Esses dias tinha uma pessoa jogada na porta da igreja aqui, um senhor, tudo sangrando. O Bruno, não sei se era o Bruno que estava aí, não me lembro. E eu peguei o telefone dele, tentei ligar para os familiares, as pessoas não, isso aí é um bêbado, isso aí não vale nada, isso aí não tem mais jeito. Não é assim, amados. Não é assim. Então muitas vezes nós, no nosso caminhar, nós somos aquelas pessoas lá que passaram diante daquele homem que foi assaltado, que eu não lembro da passagem agora, mas passou lá 3 situações, sacerdotes, tal, levita. Aí aquela pessoa foi socorrida por um samaritano. Será que de repente nós nos agimos da mesma maneira? Imagine se o Senhor Jesus tivesse vergonha daquela prostituta à beira do poço. Ele não teria levado a salvação para ela. Ela não tinha mudado de vida. Ela não tinha conhecido da água da vida. E muitas vezes nós temos essa situação, mas nós temos vergonha. Às vezes está ali uma pessoa ali, um mendigo, uma pessoa mais simples, humilde. Nós temos vergonha de chegar até aquela pessoa e falar assim, Jesus te ama, dá um abraço naquela pessoa. Talvez ela vai estar cheirando mal. Mas e daí, meus amados? O que ela tem de diferente que nós temos? Que nós não temos? Sei lá.
É um ser humano igual. E assim, mas acharam uma maneira de chegar mais perto daquele que podia mudar a situação daquele enfermo. O que você tem olhado? A casa de paz é longe? A célula é longe? A igreja é longe? Que tipo de barreira você tem enfrentado na sua vida? Às vezes nós fazemos coisas lá no mundo. Talvez a gente tenha que ir lá acertar uma conta, fazer uma coisa, tem que pegar as 4, 5 ônibus, a gente vai. E às vezes está para vir aqui na igreja, às vezes tem um carro e a gente não vem. Ah não, hoje está muito frio. Ah não, lá choveu e eu não vou botar meu carro na lama. Não vou de jeito nenhum, eu lavei o carro essa semana. Você acha que o Senhor está se importando com isso, meu querido? O Senhor tem muito mais do que um carro. O Senhor tem muito mais do que, sei lá, dessas coisas pequenas que talvez esteja passando sobre nossa mente. Deus tem algo maior para nossas vidas e para aqueles que nós vamos trazer ao reino. Talvez lá aquela pessoa, talvez na tua casa de paz lá, meu amado, todo mundo desistiu, só ficou um. Mas através daquela pessoa, a multidão só chegarão ao reino de Deus. E será maravilhoso. Amém? Então assim, a casa de paz é longe, a célula é longe demais, a igreja fica muito distante, vai estar cheia, está frio, Jesus, vão falar de Jesus, mas sinceramente o meu milagre não vai acontecer. Se você pensar assim, meu amado, não vai mesmo, porque você já está dizendo assim, não vai acontecer. Agora se você tiver uma atitude de fé, dizer assim, eu vou lá hoje, eu vou na casa do Pai, porque eu vou me jogar diante daquele altar, e eu tenho certeza que eu vou chamar a atenção de Jesus, e Ele vai abrir as portas do céu para mim, Ele vai me dar uma estratégia. André, alguns anos atrás, nós fizemos uma reunião na igreja, era para vir várias pessoas, estava só eu, o senhor, e o obreiro Valdir naquela época, só vieram 3 pessoas, e eu tenho na minha Bíblia até hoje aqui, qual era o sonho, o desejo do Senhor, eu oro para esse sonho até hoje. E você sabe o que é. No tempo de Deus vai acontecer. Talvez Ele não liberou essa bênção agora porque, não sei, através dessa bênção sobre a vida do André, do irmão ali, do evangelista André, através dessa bênção, multidões chegarão ao reino de Deus, porque o sobrenatural vai vir sobre a vida dele e muitas pessoas serão impactadas. E é assim que Deus age. Deus não quer fazer um milagre na minha vida, fazer um milagre na vida do pastor Marcos, ele pronto. Ele quer que o nome dele seja edificado, Ele quer que o nome dele seja glorificado, e através de um milagre, 1000 milagres juntos vêm acontecer, de pessoas a chegar ao reino de Deus, de pessoas renascer na fé, de pessoas ser renovadas na fé, e através dessa atitude, pessoas vão assim, não, eu quero ter essa fé também, eu quero viver o sobrenatural de Deus sobre a minha vida, e é isso que Deus quer, meus queridos, amém? Glória a Deus. Então assim, você disse, meu milagre não vai acontecer, Jesus vai ouvir todos, menos a mim. Então você fala assim, eu não vou lá na igreja, Jesus vai ouvir todo mundo. Jesus ouve lá o fulano, o ciclano que está lá dando testemunho, mas eu vou lá, o Jesus não me ouve, Jesus não me escuta. Amados, como que está teu coração? Talvez você venha aqui, diante do altar, até se derrama, você é cheio do Espírito Santo, mas o teu coração ainda está amargurado, o teu coração está cheio de ferida. E o mover de Deus não vai acontecer, querido. Não vai acontecer. Experimente, amados, porque a palavra de Deus não obriga ninguém a fazer nada. Nada. Está aqui. Você decide. Mas experimente assim, eu quero provar. Eu quero provar dessa unção de Deus. Eu quero provar desse Deus. Assim, provar no sentido assim, eu quero provar assim, de estar perto dele, para ver como que é. Como que é? Então assim, amado, limpe a tua alma, limpe o teu coração. Eu era uma pessoa muito crítica, meus amados, muito crítica mesmo. Se o meu pastor fizesse alguma coisa assim que eu achava que era de errado aqui no altar ou dentro da igreja, meu Deus do céu, eu não falava para ninguém. Mas eu era como aqueles escribas lá, o negócio do coração ficava borbulhando assim, borbulhando. E as coisas não aconteciam, eu me esfriei na fé um certo tempo, e eu vi assim que eu ia me desviar. Mas porque meu coração estava podre. E muitas vezes eu estava aqui sentado nesse banco, né? Como muitas vezes estou ainda sentado ouvindo a palavra de Deus.
eu vinha para a igreja, eu ouvia a palavra de Deus, e eu voltava para casa remoendo, porque assim, alguém contou minha vida para o pastor. Eu andava tão errado, meus amigos, que qualquer correção que vinha do altar, servia para mim. Eu chegava em casa um dia e falei, pastor Sérgio, vocês abriram a minha vida para o pastor Maurício, sabe? Porque tudo que ele falou lá acontece, está comigo. E quando o pastor fazia um apelo, amado, ele falava aquelas coisas, eu estava tão errado, eu estava tão assim envolvido pelas pessoas do mundo, porque eu não ouvi os conselhos dos homens de Deus, eu ouvi o conselho das pessoas do mundo. Eu estava tão errado que quando vinha a correção lá do altar, eu ficava furioso com aquilo e ficava com o meu coração enraivecido, ao ponto assim muitas vezes de ficar com a minha alma ferida. E quando o pastor fazia o apelo, então eu falei, eu não vou lá, sabe por quê? Porque se eu for lá, o pastor falou, um exemplo, né? Eu tinha um problema com alcoolismo. E o pastor pregava alguma coisa que se referenciava ao alcoolismo. Eu não vou lá no altar, porque todo mundo vai saber que eu bebia, que eu fumava. Agora, não sei qual que é o teu problema, que prostituía, que traía. Então assim, amados, Deus, Ele quer que você se derrame no altar dEle, que você tenha um coração puro, limpo, para Ele começar a operar milagres na sua vida. E Ele vai operar. Talvez o teu sonho está lá esquecido na gaveta lá. Você já desistiu daquela, eu já desisti de ter uma casa, eu já desisti de casar, já desisti de tantas coisas. Mas assim, Deus não fala comigo, Deus não opera, Deus não libera essa bênção para mim, esse milagre. Mas como que está teu coração? Como que está a tua alma? Talvez você está todo cheio de amargura, talvez você está cheio de situações assim que tem distanciado você da presença de Deus. Você acha que o Espírito Santo vai fazer morada num lugar assim, meus amados? Você acha que o milagre de Deus vai acontecer ali? Tem que ter uma atitude. Você tem que chamar a atenção de Deus através de um ato de humildade, através de um ato assim de simplicidade, dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Fale do teu problema para Deus. Talvez você não é uma pessoa como aquele paralítico, mas a sua deficiência é outra, pior ainda do que ser um paralítico, bem pior. Mas você tem falado para Deus sobre essa deficiência? Agora falando para nós, como homens e mulheres de Deus que estamos aqui, cheios da presença do Espírito Santo, nós temos abrindo nossos olhos espirituais para com essas pessoas, de fazer como aqueles 4 fizeram lá no passado, e levar essas pessoas na presença de Deus. Talvez está lá aquela pessoa lá cativa, está lá com seus pensamentos cativos mesmo, com a alma podre, com um coração cheio de amargura, talvez com vários tipos de deficiência, e você tem olhado com aquela pessoa e vê assim, não, isso aí não vai dar nada, não vai funcionar, essa pessoa aí não vai acontecer um milagre na vida dela. Mas que tipo de homem, de mulher, de fé que você é, que você diz, não, eu vou levar a palavra de Deus para essa pessoa, eu vou levar o evangelho para essa pessoa, e Deus vai operar um milagre na vida dela. Se ela não tem fé, vai ser através da minha fé. É assim que Deus quer, meu querido. Às vezes não, muitas das vezes o Senhor vai operar de uma maneira que você nem entende, nunca imaginou que aquilo ia acontecer. Meu Deus, o Senhor me usou, eu nem imaginava que isso ia acontecer na minha vida. Olha lá, o irmão que eu falei de Jesus para ele, está lá na igreja, um líder de célula. Meu Jesus amado, que coisa linda. E é assim, amado, Deus vai te usar. E se você não quiser, ele vai usar, muda lá, né? Porque está na palavra de Deus, né? Mas Ele quer usar nós, que somos sua imagem e semelhança. E Ele vai fazer o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, amém? Glória a Deus. Está um calor aqui, meu Deus, mas está benção. Então assim, amado, Jesus perdoou os pecados daquele homem, e não o condenou, simplesmente perdoou e curou. Então é uma sequência, primeiro o perdão e depois a cura, amém? Lá no versículo 1, o Senhor está em casa, Jesus está dentro da tua casa, esperando a sua atitude. Ele está lá, meu amado, esperando uma atitude, dentro da sua casa, No versículo 2, lá os homens surpreenderam Jesus. No versículo 5, provoque o milagre, meus amados. Exemplo, faça uma oferta além do comum.
Nada acontece, estou com a minha vida financeira destruída, meu casamento destruído, não sei. Mas e como? Como que você tem chamado a atenção de Deus? Se você é um miserável lá que não consegue enfiar a mão no bolso e colocar uma oferta de gratidão diante do altar. Eis aqui, Senhor, o meu melhor. Chame a atenção de Deus. Talvez não seja na área financeira, meu querido, mas pode ser espiritualmente também. Senhor, eis aqui, me use. Me use como da mesma maneira que aqueles 4 foram usados lá no passado, para levar esse paralítico para ser curado. Chama a atenção de Deus. Saia da zona de conforto. Nossas atitudes têm que produzir o que, gente? Fé. Fé. Nossas atitudes têm que produzir fé. As nossas atitudes têm que contagiar o irmão que está do seu lado na fé. É assim que as coisas andam no reino de Deus, né? Ele quer abençoar hoje e não outro dia. Então assim, hoje, meus amados, o Senhor quer te abençoar hoje. Ele não quer te abençoar amanhã ou depois da manhã. Ele quer abençoar hoje, mas isso depende de você. E ele diz aqui na palavra dele, primeiro você tem que pedir, né, você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Eu não sei quais são eles, mas o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui, inclusive o que você está pensando nesse momento. Então primeiro, hoje, quando nós fizermos um apelo aqui, pela misericórdia de Deus, você vai vir diante do altar aqui, você vai primeiramente vai pedir perdão para Deus. Você vai falar para Jesus assim: Senhor, eu pequei contra Ti, nisso. Mas fale assim, mas não fale muito alto para o irmão do lado escutar, né? Mas fale ali para Deus. E depois você coloca na presença dEle quais são os seus sonhos. Quais são as multidões que você quer atravessar e chegar lá perto dEle. Fale para Ele, meus amados. Quando buscamos o milagre, sempre existirão pessoas incrédulas impedindo o milagre. Está lá como aqueles escribas, doutores da lei. Amados, quando eu falei para vocês aqui sobre a questão do pastor, que eu ia embora assim, às vezes moendo por dentro, porque o pastor falava algo aqui no altar e aquilo mexia comigo, tal, era a correção do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu não tinha entendimento. Hoje eu tenho e dou graças a Deus por isso, pela vida dele. Mas quando um dia o pastor me chamou aqui nesse altar, me confiou esse altar como um pastor, meus amados, no outro dia eu comecei a receber os mesmos tipos de afronta. Nós falamos aqui na sexta-feira passada agora sobre a questão de quebra de maldição, de quadros crônicos de morte entre famílias. Então assim, meus amados, e tudo aquilo que nós fazemos hoje como pai aqui, nós somos pais aqui, hoje temos filhos, muitas vezes as consequências não vêm para nós, vêm para os nossos filhos. Então, eu fiz isso lá no passado. Eu tinha essa crítica, né? Como eu tinha aqueles escribas no coração lá no passado. E hoje eu vim vivenciar isso aqui, algum tempo atrás. Através de calúnias, através de situações. E graças a Deus eu estava na fé. Eu estava em Cristo Jesus e isso não me abalou, né? Procurei meu discipulador, confessei, falei o que estava acontecendo, né? E é assim, meus amados. Eu procuro o meu discipulador nos momentos difíceis, mas assim, em casos muito específicos, eu vejo assim que eu não vou conseguir romper. Porque nós temos obrigação, né, de buscar a Deus, pedir para Deus para dar uma estratégia, né? O Senhor Jesus é nosso discipulador. Lógico, nós temos ali, né, no meu caso, o pastor Maurício. Eu tive o privilégio de passar por vários discipuladores aqui na igreja, né, pelo Carlão. E outras pessoas aí, pessoas de Deus sobre a minha vida. Cada momento aprendi uma coisa. Então assim, amados, só que a gente tem que assim, eu como um filho espiritual do pastor Maurício, eu tenho buscado em momentos extremos assim, porque eu tenho que romper, eu tenho que caminhar sozinho. Muitas vezes meu filho espiritual ali, Crespim, me ligava e eu estava muito ocupado e às vezes atendia rapidamente e ele queria falar sobre um negócio. Eu falei, meu filho, assim, vamos orar. Não, pastor, mas eu liguei para o senhor não ligou, mas eu orei e Deus falou para mim não ligar, porque Deus queria tratar ele em alguma coisa, que ele crescesse em alguma área da vida dele. Depois eu falei para ele. Muitas vezes, amado, você está lá com uma dor, pastor, estou com uma dor de barriga aqui. Não é assim que funciona, meu querido. Nós temos que ter um ato de fé. Não, eu vou orar a Deus aqui, as coisas vão acontecer. E você vai chegar para o teu discipulador e falar, pastor, eu passei para o seu discipulador, assim, eu passei por essa dificuldade, mas eu orei a Deus e Deus, Ele moveu o sobrenatural sobre a minha vida. É isso. Da mesma maneira que você vai surpreender o Senhor Jesus, você vai surpreender o teu líder espiritual, você vai surpreender o teu discipulador. É assim, meus amados. Nós temos que ter um ato de fé.
Então assim, quando buscamos um milagre, né, sempre existirão pessoas incrédulas para impedir que isso aconteça. Nunca foque na opinião das pessoas que não têm fé, né, que pode atrasar o teu milagre, pessoas que não estão na mesma fé, meus amados. Muitas vezes você vai buscar um conselho de uma pessoa que está totalmente fora da questão de você receber um conselho. E aí vai se levantar lá uns escribas e vai dizer: não, é porque isso, é porque aquilo, isso não pode ser feito. O Senhor Jesus tem poder para perdoar todos os nossos pecados, e a cura vem depois, porque é uma sequência. Primeiro você tem que ser perdoado, né? Você tem que pedir perdão, ser perdoado, e depois vem a cura para a sua vida. E é assim que as coisas acontecem. Amém? Glória a Deus. Então assim, você ouviu alguém que não estava na mesma fé, e isso impediu o teu milagre, né? Qual o milagre que Jesus te surpreendeu? Eu vejo assim, o Senhor Jesus me surpreendeu em tantas coisas, meus amados. Tantas coisas, que eu achava que era impossível. Amados, eu não vou abrir aqui agora, mas assim, eu tenho fé em Deus, que o ano que vem eu vou chegar aqui nesse altar, e eu vou trazer um testemunho que Deus fez na minha empresa, na minha vida, algo tão gigante, algo assim impossível aos olhos humanos de acontecer, mas Deus está movendo. Eu já andei 50% da caminhada com Jesus. Foi fácil? Não foi. Todo dia vem um escriba lá dizendo assim: não, porque não sei o quê, não, isso não funciona assim. Eu falei assim: eu tenho um Jesus na minha vida, Ele corre aqui nas minhas veias, e eu vou vencer com Ele. Aos meus olhos também não é possível que isso aconteça, mas aos olhos do meu Senhor é possível. Amém? E é isso que Deus quer, e é isso que Deus quer de nós. Então assim, amados, eu vejo nesse texto aqui que vão 3 situações. Existem aqueles que vão te ajudar a levar a Cristo, né, como aconteceu com aqueles 4. Existem pessoas que vão atrapalhar você de chegar até Cristo, como tem aqueles escribas. E como ficaram aquelas pessoas que foram a Jesus? Eu vejo assim, meus amados, existem aquelas pessoas, né? Vamos dar um exemplo aqui da célula. Então vai ter o líder da área, ou de célula, que vai te ajudar a você abrir sua casa de paz, e ali pessoas se chegar até Jesus. Amém? Existem pessoas que vão tentar impedir que isso aconteça na tua vida, e aí é a hora de você mostrar que você é uma pessoa de fé, que você é uma pessoa que anda com Jesus, e que vence até mesmo a morte. Amém? Mas agora, meus amados, daqui em diante, o que está acontecendo com essas pessoas que vieram a Jesus? Como que você está cuidando delas? Porque hoje elas estão lá na casa de paz, estão na célula. Você tem acompanhado elas, né? Você tem visitado essas pessoas, você tem se importado com elas assim, ao ponto de dizer assim: qual a sua dificuldade, meu querido, minha querida, para que nós possamos estar orando, colocando em oração aqui na igreja. E é isso que Jesus quer, meus amados. Amém? Amados, então essa é a palavra de hoje. Espero que o Espírito Santo tenha falado contigo. E nesse momento agora, eu vou pedir para o irmão lá apagar as luzes aqui do altar. E assim, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual que é a tua dificuldade. Talvez você, assim, eu não vou lá, que eu estou com vergonha de ir até o altar, porque as pessoas vão me ver ali. Talvez as pessoas vão perceber que eu tenho um problema do qual o pastor falou ali no altar. Amados, não se preocupe com isso, porque Jesus não tem vergonha de você. Muito pelo contrário, Ele te ama, Ele te quer aqui diante desse altar nesta noite. Eu não sei que tipo de multidão que você está enfrentando, ou que tipo de situação que você está enfrentando hoje na tua vida, mas o altar de Deus está aqui nesta noite. Se você é essa pessoa, se você é esse homem, você é essa mulher, se você é esse jovem, essa jovem, o altar de Deus está aqui. Eu convido, o Espírito Santo te convida aqui hoje a estar aqui diante desse altar. Faça esse apelo aqui diante de Deus aqui. Se você é uma pessoa que precisa de cura na tua vida, se você é essa pessoa que precisa de uma transformação, se você é essa pessoa que precisa de pedir perdão a Deus, o altar de Deus está aqui, meu amado. O altar de Deus está aqui.
Não se importe com as pessoas que estão à sua direita, à sua esquerda. O que importa é que Jesus está olhando para o teu coração nesse momento. Para o teu coração. E hoje, quando você estiver aqui nesse momento, primeiramente você vai pedir perdão para Deus. Fala dos seus pecados para Deus. Senhor, me perdoe por isso. Me perdoe, Senhor, porque eu pequei contra Ti nessa situação. Não sei qual que é o teu pecado, meu querido. E depois que você pedir perdão para Deus, meu querido, você vai falar para Ele qual que é o teu milagre que você necessita nessa noite. Ele já sabe, mas Ele quer que você fale. Fale para Ele: Senhor, eu quero uma cura. Senhor, eu quero a transformação na minha família por completo. Eu quero ganhar minha mãe, meu pai para o Senhor Jesus. Eu quero ganhar meu filho, minha filha. Talvez a tua multidão é teu filho nas drogas, é tua filha na prostituição, não sei. Talvez a tua barreira seja isso. Talvez a tua dificuldade hoje talvez seja essa. Mas o Senhor Jesus está aqui, e para Ele nada disso é impossível, meu querido. Ele pode tocar o coração lá daquele que você tem colocado aqui diante desse altar. E muitas coisas vão acontecer. O milagre de Deus vai acontecer na vida dessa pessoa. Amém? Você crê? Então, diante desse louvor, diante desse momento aqui, primeiramente, meu querido, você peça perdão para Deus dos seus pecados. Peça perdão, fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu creio assim que nesse momento o Senhor já está movendo aqui, Senhor. Oh Deus, um milagre na vida dessas pessoas, Papai querido. Eu creio que nesse momento aqui o Senhor já está trazendo a cura, meu Pai. Nesse momento o Senhor está curando talvez uma enfermidade. Lá naquela passagem da Bíblia está falando do paralítico, mas talvez hoje aqui, meu Deus, seja um coração amargurado. Talvez que hoje seja um coração triste, meu Pai, um coração cheio de mágoas. E o Senhor hoje Ele vai limpar, meu amado. O Senhor Jesus hoje Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida.